Você sente o coração bater forte antes mesmo de o toque começar, mas o medo de falhar aperta mais que qualquer mão. Há uma ansiedade que dispensa testemunhas. Ela cresce em silêncio quando o corpo hesita, justamente no instante em que o desejo deveria florescer. Meu nome é Doutora Laura. Tenho mais de 20 anos de experiência na área. Porém, bem ali, entre o escroto e o início do ânus, existe um ponto que a medicina descreve, mas quase ninguém ensina a usar. Chamam-no de ponto alfa. Ele dorme à espera de um estímulo simples, capaz de reacender o circuito que seu corpo nunca esqueceu, apenas silenciou com o tempo. Quando pressionado da maneira certa, ele convida o sangue a ocupar espaços que pareciam interditados, devolve rigidez sem recorrer a comprimidos a cada encontro e devolve, sobretudo, aquela confiança que a idade tentou roubar. Imagine olhar nos olhos da sua parceira e sentir, antes mesmo do primeiro beijo, que o corpo inteiro já respondeu, firme, presente, confiável. Não é imaginar milagre, é despertar um mecanismo que sempre foi seu, tal qual a faísca que acende um motor antigo depois de anos parado. Hoje começamos essa jornada. Reconhecer a dor, revelar o ponto, provar que potência não é memória distante, e sim habilidade que pode ser treinada, porque a verdade é simples e libertadora. O controle ainda está no seu toque. Localização secreta. Mapeando o ponto alfa. Imagine um interruptor esquecido, escondido num canto do corpo que quase ninguém explora com respeito. Não é um mito, nem uma técnica esotérica. É biologia masculina, concreta, acessível, precisa. O ponto alfa não está nas farmácias nem nas promessas fáceis de cápsulas milagrosas. Ele está entre o escroto e o ânus, naquela faixa de pele que raramente é tocada com atenção. Um território íntimo que, quando acessado com consciência, se transforma numa verdadeira central de comando da ereção. Ali, sob poucos milímetros de pele, repousa um plexo de nervos sensíveis e vasos que irrigam diretamente os corpos cavernosos. Estimular esse ponto é como apertar o botão de partida de um motor silencioso. Ele desperta o fluxo, ativa os sensores e sinaliza ao cérebro. Estamos prontos. Não se trata de um toque qualquer. É uma conexão neuromuscular. Uma ponte entre o estímulo físico e a resposta química que faz o pênis enrijecer. Quando você pressiona suavemente esse ponto, está na verdade acessando um sistema de válvulas internas que controlam a entrada e a retenção de sangue. A resposta é quase imediata. Em milissegundos, os nervos enviam sinais que liberam óxido nítrico, abrindo os vasos como quem gira a chave certa depois de anos sem usá-la. Tudo isso começa com algo tão simples quanto o toque consciente num local que a maioria dos homens ignora por vergonha ou desconhecimento. Você não precisa despir-se, nem criar rituais desconfortáveis. O ponto alfa pode ser acessado com roupa em silêncio, no momento seu. Pressione com 2 dedos, médio e anelar, e sinta uma leve depressão entre a base do saco escrotal e o início do períneo. Essa é a entrada do circuito. A chave, o acesso direto àquilo que muitos homens acham que perderam com a idade, mas que apenas adormeceu à espera de um gesto. Um toque. Uma reconexão. Neste ponto não se exige força, exige presença, exige escuta. Porque o corpo, quando tratado com respeito, responde com precisão. E a potência, que parecia distante, começa a pulsar de novo. Tudo isso entre 2 dedos e um gesto que poucos homens ousaram experimentar, mas que pode mudar tudo. E o erro fatal, pressionar como se fosse massa de pão. Há uma linha tênue entre o toque que desperta e o toque que destrói. Pressionar o ponto alfa com força excessiva é como amassar uma massa de pão com raiva. Você não cria estrutura, você quebra as fibras, inflama os tecidos e cria um cenário perfeito para a fraqueza. O corpo não esquece as agressões. Ele responde com edema, microlesões e aquela sensação incômoda de ardor que logo se transforma em incapacidade. Essa rigidez que você tanto busca não vem do machucar, mas do cuidar. Quando o toque é pesado, o resultado pode ser justamente o oposto do desejado. Ereções frágeis, que se esvaem no momento em que você mais precisa. Sensações de dormência, incômodo que atrapalha o prazer e uma voz interna que cresce dizendo que o corpo está falhando. Mas o que muitos não percebem é que a culpa não é do corpo, e sim do manejo incorreto. Existe um teste silencioso que seu próprio corpo oferece, um ritmo que diz se você está no caminho certo ou não. O teste dos 5 segundos. Pressione o ponto e observe. Se sentir que algo queima, ou se a resposta do pênis demora a chegar, é sinal de que a força está exagerada, que você está forçando a barra, literalmente.
O toque deve ser firme, mas suave, como uma conversa que pede atenção e respeito, nunca como uma imposição ou uma luta. A precisão do gesto importa mais do que a intensidade. Palmas relaxadas, ritmo pulsátil, aquela leve pressão que vem e vai, como as ondas do mar que acariciam a areia sem arrancá-la. É esse ritmo que ensina o corpo a responder. A resposta não é imediata como um estalo, mas cresce, aquece e logo o pênis vibra com a energia restaurada. A paciência é parte do processo, e o respeito ao corpo, o primeiro passo para recuperar a potência perdida. Circuito neuroquímico, de toque a óxido nítrico em 90 segundos. O corpo é uma máquina que responde a comandos invisíveis. Quando você pressiona o ponto alfa, uma corrente elétrica percorre um caminho secreto. O nervo pudendo envia sinais da região pélvica para a medula espinhal, e em fração de segundos, esses impulsos chegam ao cérebro límbico, o centro das emoções e do desejo. É uma via rápida, quase uma rodovia expressa, onde o toque se transforma em química. Esse sinal elétrico desencadeia a produção de óxido nítrico, uma substância essencial para a rigidez da ereção. Pense nele como a chave que abre as comportas das artérias penianas, permitindo o fluxo abundante de sangue que enche os corpos cavernosos. Sem esse óxido nítrico, o pênis não alcança a firmeza necessária para a relação sexual. Mas há um inimigo silencioso, o cortisol, hormônio do estresse. Quando a mente está tensa, ele age como um bloqueio, fechando as válvulas e impedindo que o óxido nítrico faça seu trabalho. É por isso que o estresse não só pesa na alma, mas trava o corpo. Aqui entra a dupla que transforma o cenário. A respiração diafragmática, combinada com a pressão suave no ponto alfa. Inspirar profundamente, enchendo a barriga, segurar por alguns segundos e expirar lentamente, diminui os níveis de cortisol, abre os vasos e potencializa a liberação de óxido nítrico. A sinergia entre o toque e o controle da respiração cria um ambiente interno perfeito para que a potência volte a ser sua aliada. Em 90 segundos, essa combinação ativa o circuito neuroquímico da ereção com uma força renovada, restaurando não apenas a resposta física, mas também a segurança e o prazer que o corpo merece sentir. É um convite para reconectar mente e corpo, prazer e controle, desejo e presença, vergonha invisível, o bloqueio emocional que tira sua força. Existe uma vergonha que se instala sem ser vista, silenciosa, invisível, mas poderosa o suficiente para bloquear o desejo e enfraquecer a ereção. Aos 60 anos, o toque em si carrega um peso antigo, uma herança de tabus que sussurram que essa intimidade consigo mesmo é errada, quase proibida. Esse roteiro mental herdado, fruto de uma cultura que viu o prazer masculino maduro, cria um muro invisível entre o corpo e o prazer. Um muro que paralisa o sistema nervoso e sufoca a conexão natural entre toque e resposta. Mas a luz pode entrar por um método simples, ainda pouco conhecido, chamado a técnica do espelho obscuro. Num espaço sem julgamentos, num quarto com pouca luz, olhar-se no espelho enquanto se toca o ponto alfa por alguns minutos cria um diálogo de aceitação. É um momento de encontro consigo mesmo, onde o julgamento se dissipa e a culpa começa a perder espaço. Esse processo é uma espécie de ritual de cura silenciosa, que trabalha o cérebro a aceitar o prazer como parte legítima da vida, mesmo após décadas de silêncio e medo. Essa prática não é apenas física, é profunda e emocional. O ganho é imediato, a autoconfiança cresce e o corpo começa a responder com ereções mais firmes, mais presentes, como se recuperasse a voz que esteve calada por tanto tempo. É um convite para que você se veja com os olhos da compreensão, que abrace sua vulnerabilidade e, com isso, libere a força que sempre existiu dentro de você. O bloqueio cai e o prazer volta a ser uma experiência sua, livre, digna e plenamente vivida. Sinfonia 2, transformando o toque em preliminar de alta octanagem. A intimidade verdadeira começa quando o toque deixa de ser um gesto solitário e se transforma numa sinfonia 2. Convidar a parceira para participar desse processo não é apenas um ato físico, mas um elo que dissolve a ansiedade e abre espaço para a cumplicidade. O medo de falhar, que tantas vezes sufoca a vontade, perde força diante de uma conexão sincera, feita de pausas, perguntas e ajustes, um diálogo que vai além das palavras e mergulha nas sensações. Esse feedback sensorial cria um ciclo de conexão profunda, onde cada toque ganha significado e cada resposta corporal é ouvida com atenção. Não é sobre pressão ou desempenho, é sobre estar presente, juntos, construindo um espaço onde o desejo pode crescer livremente.
Na química dessa troca, a oxitocina e a dopamina atuam como maestros invisíveis, reforçando o vínculo afetivo e ampliando a rigidez que o corpo oferece. O prazer deixa de ser um desafio solitário e vira uma dança de prazer e segurança. Casais que encontraram essa harmonia descobriram que bastam 5 minutos dedicados ao ponto alfa para transformar a noite inteira. A televisão pode esperar. O que realmente importa é o reencontro que acontece no toque compartilhado. Aquele momento que revitaliza não só o corpo, mas a alma do relacionamento. É uma mudança sutil, mas poderosa. O convite para um novo ritmo, uma nova forma de estar juntos, onde a potência se manifesta com naturalidade, sem pressa, sem vergonha. A sinfonia quando o toque se faz parceria, plano de 7 dias, da primeira pressão ao controle das ereções. A transformação acontece passo a passo, e o corpo precisa desse ritmo para reaprender a potência que parece ter se perdido. Nos primeiros 2 dias, o convite é para que você reconheça o ponto alfa com sensibilidade. A respiração, profunda e cadenciada, torna-se uma aliada silenciosa, preparando o corpo e a mente para receber o estímulo com atenção e calma. Esse reconhecimento é mais do que físico. É o despertar da consciência para algo que você talvez tenha evitado por anos. Nos dias 3 e 4, as micropressões entram em cena, temporizadas e delicadas, como o toque do vento que reacende a chama sem sufocar. Esse movimento suave estimula os circuitos vasculares que precisam ser acordados, ajudando o sangue a fluir com mais facilidade e despertando a resposta do pênis de forma gradativa. É um processo de recondicionamento, onde a paciência e a repetição constroem a base para o que está por vir. No 5º dia, a rotina se expande e integra alongamentos do assoalho pélvico. Esses exercícios são a chave para ampliar o suprimento sanguíneo e fortalecer a musculatura que sustenta a ereção, funcionando como um suporte invisível, porém essencial, para o desempenho sexual. O corpo começa a responder de maneira mais consistente, sentindo-se mais disposto e capaz. Durante os 2 últimos dias, a aplicação do toque se dá num contexto íntimo real, permitindo que você avalie a rigidez e a resposta corporal em situações verdadeiras, longe da teoria e da prática isolada. A confiança cresce junto com o controle, e a conexão com o prazer torna-se mais natural. Manter um diário de progresso, anotando a confiança sentida versus a potência observada, transforma esse processo em algo tangível e motivador. Cada nota é um passo na direção da autonomia, da força recuperada, do corpo que responde com dignidade e presença. Essa semana não é sobre pressa, mas sobre compromisso. O compromisso com você mesmo e com a vitalidade que ainda pulsa forte, pronta para ser despertada. Nem todo desconforto ou mudança no corpo pode ser resolvido apenas com toque e paciência. Às vezes, o corpo envia sinais que clamam por atenção especializada, uma ajuda que vai além do autocuidado. Formigamento persistente ou dor aguda após o estímulo no ponto alfa são alertas que não podem ser varridos para debaixo do tapete, pois indicam que algo no sistema vascular ou nervoso está desequilibrado e exige avaliação profissional. Quando a libido despenca junto com uma fadiga constante que parece sugar suas forças, esse sintoma duplo pode ser mais do que cansaço. É uma pista para investigar causas hormonais ou metabólicas que silenciam o desejo e minam a energia vital. A noite traz mais que o sono interrompido quando o urinar se torna frequente e o desempenho erétil falha com constância. Esses sinais podem apontar para problemas prostáticos que exigem um olhar clínico atento. O profissional ideal para esse cuidado é o andrologista, médico especializado que avalia não só a anatomia, mas a circulação sanguínea e a função hormonal. Exames que mostram o fluxo real do sangue no pênis, como a avaliação hemodinâmica, trazem informações verdadeiras e direcionam tratamentos eficazes. Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É o gesto consciente de quem entende que o corpo, mesmo maduro, merece cuidados que garantem qualidade de vida e vitalidade sexual. Saber reconhecer os sinais e agir com inteligência é parte da jornada para manter a autonomia e o controle sobre o próprio prazer. Porque cuidar da saúde é o maior ato de respeito que você pode ter consigo mesmo. Energia renovada, alimentação e hábitos que fortalecem o ponto alfa. O corpo responde ao toque, mas ele precisa de combustível para manter a máquina funcionando com força e resistência. Alimentação e hábitos diários são a base silenciosa que sustenta a vitalidade sexual, especialmente depois dos 60.
Alguns alimentos agem como lubrificantes para o sistema vascular pélvico, melhorando o fluxo sanguíneo e potencializando a resposta do ponto alfa. Incluir na rotina ingredientes como beterraba, rica em nitratos naturais, ajuda a ampliar os vasos e aumentar a produção de óxido nítrico, a molécula-chave para ereções firmes. Castanhas, azeite de oliva e peixes ricos em ômega 3 atuam na circulação e reduzem inflamações que podem sabotar seu desempenho. O corpo agradece quando você escolhe nutrir com qualidade, pois cada célula depende desse cuidado para funcionar com potência e equilíbrio. Além da alimentação, o sono profundo e regular é fundamental para a regeneração hormonal. A testosterona, principal combustível da libido, alcança seus picos durante o descanso noturno. Por isso, priorizar o sono não é luxo, mas necessidade. Pequenas mudanças, como evitar telas perto da hora de dormir e criar um ritual de relaxamento, já fazem uma diferença enorme no despertar da energia masculina. A rotina também pede movimento. Exercícios simples, como caminhadas e alongamentos para o assoalho pélvico, ativam a circulação e fortalecem os músculos que sustentam a ereção. Esses hábitos combinados com o toque no ponto alfa formam um tripé essencial: toque, nutrição e movimento, para você se reconectar com a vitalidade que merece. Seu corpo é um sistema interligado, e fortalecer esse circuito é um ato de amor que reverbera na potência, no prazer e na confiança que você transmite para si mesmo e para quem está ao seu lado. A energia renovada nasce do cuidado completo, corpo, mente e alma em sintonia. Voltamos à essência. O ponto alfa, aquele pequeno território entre escroto e ânus, é a chave esquecida para reativar a potência que a idade tentou silenciar. A técnica suave, a respiração consciente, o toque que respeita o corpo e a emoção, tudo isso se une numa dança que reconecta o físico, o mental e o emocional. Não é magia, não é sorte, é escolha. Escolha diária de estar presente no próprio corpo, de ouvir suas respostas, de reconhecer que a vitalidade é habilidade treinável, não um acaso biológico. A idade não determina o destino da sua potência. O que determina é a sua disposição para agir, para ressignificar o que significa envelhecer com autonomia e prazer. Cada toque consciente que você oferece a si mesmo é um voto firme pela longevidade sexual, um ato de respeito, cuidado e amor próprio. Mas essa jornada não se encerra aqui. O toque consciente deve ser aliado a um acompanhamento médico preventivo, que leve em conta sua saúde vascular, hormonal e prostática. É o equilíbrio entre autocuidado e ciência, entre o sentir e o saber, que constrói a estrada para uma vida sexual plena e segura. Lembre-se, seu corpo ainda quer lutar com você. Ele quer essa parceria. Só precisa que você o ouça de novo, que você o toque com intenção e paciência. O controle está nas suas mãos, literalmente. E a partir daqui, tudo pode ser reconquistado.